Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando novamente de terras alemãs, com muito carinho, com muita gratidão a Deus, meus amigos, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você lida com situações difíceis? Como é que você lida com situações que às vezes podem nos levar até mesmo ao desespero? Em alguns casos, até a falta de fé. Como é que a gente lida com isso? Bem, enquanto você vai pensando aí, a gente já volta a falar desse assunto. Deixa eu só compartilhar com vocês com muita alegria, né? Ontem nós tivemos um tratamento espiritual maravilhoso aqui na cidade de Münster. Hoje teremos também, né, um seminário Cura e Autocura, também na cidade de Münster e para a região. E os amigos me fizeram prometer, né? Ricardo, divulga na Pílula do Evangelho o seminário de amanhã. Tem muitos amigos do Brasil que têm parentes na Alemanha, aqui na região, que divulgam para que eles possam estar presentes. Então, como eu prometi, estou compartilhando aqui com vocês, para que vocês possam, se possível, compartilhar aí com seus amigos e a gente possa ter hoje uma noite maravilhosa aqui na Alemanha. Tá frio, gente. Fisicamente falando, né? Coração quente, mas frio, um vento. Não sei se vocês estão ouvindo aí a gravação. Mas com essa alegria toda e ao mesmo tempo com a gratidão a Deus, que eu queria conversar sobre esse assunto tão delicado para todos nós, né? Lidar com o desespero, lidar com a tristeza. Eu sei que não é fácil. Nos últimos dias a gente tem recebido algumas histórias, né, muito tocantes. Embora eu já falei para vocês, infelizmente não tem como responder a vocês, na medida do possível a nossa equipe compartilha, manda para a gente ler com carinho. E orar nós oramos. Você pode ter certeza que eu oro muito pedindo a Deus por cada um e por sua história. Mas me preocupa muito, gente, a predisposição que algumas pessoas têm de vibrar na tristeza e na angústia, ao invés de vibrar no despertar da própria luz. Porque é isso que faz com que a gente aumente a situação de desespero. É sério. Sem se dar conta, por maiores que sejam os nossos problemas, a gente tem que tomar muito cuidado. Lembra da vigilância que Jesus falava? É por causa disso. A gente tem que estar muito vigilante para que no momento da dor e da tristeza, a gente não se acostume a vibrar na revolta e na apatia, no desânimo, que faz a gente duvidar da possibilidade da gente deixar brilhar a nossa luz. E é o que muita gente, infelizmente, ainda faz. Como é que isso funciona? Na hora de um problema, seja ele qual for, de uma dor, talvez de uma prova existencial, que às vezes não vai durar uma semana, duas, tem provas que duram anos. Imagina o desencarne de alguém que você ama, uma situação delicada de saúde, né, um problema afetivo de longo prazo, às vezes uma questão financeira difícil, pode durar muito tempo nessa existência. E é lógico que se a gente não tiver muito enraizado, né, na nossa fé, entendendo que esse momento de prova é um convite à aprendizagem da alma, a gente vai trocar a esperança que deveria existir de futuro melhor pela revolta, que é o que acontece com muita gente. Uma revolta contra Deus, ou então a revolta contra a vida, né? Muitas pessoas se revoltam, falam assim, eu quero ter esse otimismo, Ricardo, que você fala, mas é muito difícil. Mas por que é difícil? Porque a sua vibração está na tristeza. E realmente, aí eu concordo com você. Não tem como a gente se sentir esperançoso pensando que nada vai mudar. Não tem como se sentir esperançoso num futuro melhor, se sentindo triste agora, achando que isso vai durar para sempre. Não, meus amigos, não vai durar para sempre. A única coisa que dura eternamente é o amor de Deus. Todo o resto é efêmero. Veja quantas coisas aconteciam na nossa vida, não é? 10 anos atrás, 12, a gente nem lembra. Você vai ter que fazer um esforço, né? Imagina, qual era o mal que te incomodava há 9 anos, 7 meses, 8 dias e 3 horas atrás? Muita gente vai ter que fazer conta. Peraí, 2017 menos 9, quanto que dá? Porque não lembra, mas na época parecia desesperador. Então, quando nós acendemos a nossa luz, o que isso quer dizer? Quando a gente começa a trocar a nossa vibração da tristeza, da angústia pela fé em Deus, né, por tentar, pelo menos tentar agradecer a Deus pelas belezas da vida, tudo se transforma. Veja que o Pai Nosso, essa oração sagrada, né, que Jesus nos ensinou, ele nos ensina a manter a fé sempre. E nos ensina a acolher a bondade divina e as suas leis sem revolta, antes de pedir qualquer coisa.
Veja que a primeira parte do Pai Nosso é simplesmente uma forma de receber tudo aquilo que a vida nos traz, reconhecendo a grandeza de Deus. Dá uma olhada. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Tá vendo? Seja feita a tua vontade, se na terra como nos céus. Olha que interessante. Jesus nos aconselha a aceitar a vontade divina, que na realidade não é de Deus, porque na lei de causa e efeito nós fazemos essa lei retornar para nós com dificuldades ou não, ainda que a gente não se dê conta. Então a revolta só nos afunda na areia movediça, mas a esperança nos tira dela. Então acredite em você. Acredite em Deus na sua vida, sim. Não importa o tamanho da sua dor, ela tem hora para acabar, na hora que a gente desperta, sim, a nossa consciência. Então dê um passo extra, traga, gente, o Evangelho para o lar. Olha, a nossa equipe lá do Instituto Namastê, graças a Deus, a gente estruturou um passo a passo para você aprender a fazer o Evangelho no lar. Entra lá no site institutonamastê.com.br. Muitas pessoas, como é que eu faço o Evangelho no lar? Como é que isso funciona? Porque nem todo mundo sabe, né? Então entra lá que tem um passo a passo para você. Tem uma direção de como fazer. Porque quando a gente faz, gente, o Evangelho no lar, a gente tem espaço para Deus nas nossas vidas, tudo se transforma, né? A gente se sente mais fortalecido, mais cheio de ânimo para dar continuidade. Aí pronto, no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, a gente passa o quê? A vibrar com a intensidade da gratidão. Lembre-se, nós estamos falando isso constantemente. O Sean Eckhart tem mostrado, um grande professor de Harvard, assim como outros profissionais, nessa mesma linha da psicologia positiva, que quando nós treinamos a nossa mente pelo menos 3 vezes por dia para agradecer, durante 21 dias a gente não consegue mais ficar na vibração da queixa. E não fica mesmo. É o que a espiritualidade superior nos convida a fazer. Enxergar Deus na nossa vida, no aqui e agora. Então, a pílula do nosso amado Evangelho de hoje quer convidar você a sair da vibração da tristeza e do desespero, que é a escuridão, para acender a sua luz. O que a gente faz na hora que o ambiente está escuro? Você não vai lá e acende a luz? Então, acenda a sua luz e vá viver. Vamos viver apesar de tudo, apesar das dores, na certeza de que Deus está sim do nosso lado, mas a gente tem que se abrir para essa realidade. Não é verdade? Não é fácil, mas necessário. Então lembre-se, Evangelho no lar, arranjar um tempinho para você fazer a caridade, porque muita gente se queixa, mas não faz caridade, não ajuda outras pessoas. Eu não posso ajudar ninguém porque eu tenho problemas. É o inverso, né? Quem tem sede é que bebe água. Quem tem problemas é que deve ajudar outras pessoas mesmo com os outros problemas. Por quê? Porque a gente se fortalece e assim nós vamos deixando a nossa luz brilhar. O amor, gente, é que cura. O amor é a ponte entre nós e Deus. O amor é que cuida da nossa alma e é a fonte da autocura. É o que nós vamos falar hoje, né? Essa palestra de Münster mostrando como que o amor transforma as nossas vidas e nos ajuda a nos curar de dentro para fora. Tá bom? Que Deus te abençoe, inspire você, sua família, sua caminhada, né? Que você tenha um dia muito especial, lembrando, graças a Deus, estou tão feliz, um sucesso enorme, a nossa coluna diária, lá na Rádio Itatiaia, todo dia, 1h30 mais ou menos, no Balanço Geral, coluna Pílula do Evangelho, quase 150 mil pessoas por minuto ouvindo essa pílula, e eu sou muito grato, né, a vocês que estão nos escutando, e ao apoio da rádio a esse projeto tão especial. Vale a pena aí você prestigiar. Então fiquem com Deus, luz e paz a vocês, muito obrigado por compartilharem a pílula do nosso amado Evangelho, e pessoal de Münster e região, aguardamos vocês logo mais. Fiquem com Deus, meus amigos queridos, e até breve, até muito, muito breve.